E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Mas estendes a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Glória a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eterno Deus, poderoso Pai, agradecemos por este alimento, por esta porção diária que estamos recebendo agora na veia, pois está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E no Novo Testamento, Jesus diz que sai também a palavra. Ó Senhor da glória, que esta palavra nos alimente nesta manhã, ó Deus, para podermos seguir a jornada de fé aqui na terra dos viventes. É isso que pedimos ao Senhor e já agradecemos em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Meus amados, nós estamos aqui no nosso devocional. Logo mais às 10 horas estaremos aqui, com o primeiro
preletor da manhã, que já está conosco. Não vou nem apresentar, porque o presidente da convenção deve chegar e vai apresentar, mas os irmãos já estão vendo quem é, né? O presidente da nossa UMADENE, União de Ministros do Nordeste, e o primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então, é o homem que substitui o presidente da CJDB na sua falta, quando eu seu impedimento, né? E também faz o controle das atividades dos ministros do Nordeste. Vou deixar para o presidente apresentá-lo. Mas a primeira parte é de devoção, nós já louvamos, já oramos, né? E compete a mim também, nesta manhã, trazer aqui uma reflexão, nesta manhã, sobre o nosso tema. Quem está disposto a ouvir, diga amém. Irmãos, o tema é a integridade do ministro do Evangelho em tempos modernos. Diga assim, a integridade do ministro do Evangelho em tempos modernos. Nós temos aqui integridade, ministro do Evangelho e tempos modernos, né? Essa tríade é o nosso tema, né? Integridade, ministro do Evangelho e tempos modernos. A integridade, nós sabemos que é a qualidade de quem é inteiro. De quem é o quê? Inteiro. E não só de quem é inteiro, mas de quem não sofre processos de alteração diante das circunstâncias da vida. Não é? Ou seja, não altera a substância. Essa é a qualidade de quem é íntegro. Se permanece íntegro diante das circunstâncias da vida. E o ministro do Evangelho, nós já sabemos que é o dispenseiro das coisas de Deus na terra, né? O que Deus tem para a sociedade, para os seres humanos, passa pela mão dos seus ministros, que a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labareda de fogo, né? Então aí estão os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os doutores, os mestres, e os tempos modernos fala da contemporaneidade que cada servo de Deus enfrenta na sua geração. Nossos pais, né, que nos antecederam aqui no estado do Ceará, em 1914, muitos já estão debaixo da terra, sepultados. E eles tiveram que enfrentar, né, os modismos, os ismos, que envolve as filosofias vãs, como diz o apóstolo Paulo, né? São os ismos, são os movimentos da sociedade para poder criar modismos. Eles enfrentaram isso, né? E nós também hoje, esta geração que alguns teólogos e doutores das Assembleias de Deus no Brasil chamam a terceira geração, a geração Jacó, né? A primeira geração é a geração de Abraão, a segunda geração é a geração de Isaac e a terceira é a de Jacó. A primeira geração, que é a de Abraão, é a geração que faz as coisas de Deus na terra a partir do nada. A geração Isaac é a que herda alguma coisa de Abraão. E a terceira geração é a de Isaac, que já pega tudo pronto, né? E aí vai enfrentar a confusão para poder lidar com o patrimônio, as conquistas, as honras e os títulos que foi deixado por Abraão e Jacó. Então essa é a nossa geração, uma geração complexa, onde tem que haver muito entendimento e integridade, né? Porque o texto diz aí que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, ou seja, ele alcançou o testemunho de Deus, que ele não iria alterar o seu caráter, ele não ia alterar a sua fé, a sua crença, né? E a pessoa que resolveu duvidar da sua integridade foi o próprio Satanás, né? Ele disse que Jó temia a Deus, se desviava do mal, praticava o que era santo, o que era justo, porque Deus havia abençoado com toda sorte de bênção, né? Tinha cercado ele de uma muralha de fogo que os demônios não podiam nem se aproximar. E que se Deus retirasse essas coisas da vida dele, ele ia blasfemar na cara de Deus, né? Então, nós encontramos aqui
é a proposta, a censura de Satanás. E nós que somos ministros, nós temos que aprender que em algum momento da nossa vida ministerial nós iremos lidar com esta realidade da censura. Alguém vai querer atingir o nosso nome aqui na terra dos viventes, né? Nós não sabemos como foi que o diabo conseguiu entrar no gabinete de Jeová para fazer esta acusação, né? Mas a gente também conhece que o inimigo, ele usa pessoas, né? E todo ministro, algum momento da vida, ele vai ser testado na sua integridade. E alguém vai tentar lhe censurar. Arranjar uma mulher para ele, uma dívida que ele não pagou, né? Um escândalo na vida dele. Algum momento a nossa integridade vai ser posta em censura. Foi isso que ele fez com o patriarca Jó. Quem está entendendo, diga amém. Então, mais adiante, né, o Senhor vai dizer para Satanás que ele pode tocar em tudo que ele tem, tirar tudo, só não pode tocar a vida, né? Então ele vai ser testado por esta sua fé e por esta sua integridade. Então, se nós fôssemos aqui nesta manhã fazer uma reflexão, nós colocaríamos o tema assim: a integridade do ser. A integridade de quê? Diga assim: a integridade do ser. Porque tem a integridade do ter e a integridade do parecer. São três integridades: integridade do ser, integridade do ter e integridade do parecer. Vamos tentar gravar isso aqui? Diga assim: integridade do ser, integridade do ser e integridade do parecer. O que é isso? É porque Deus quer que nós sejamos, e não que nós apenas pareçamos ou temos. Tem gente que acha que é alguma coisa porque tem alguma coisa, ou porque parece ter. Eu tenho isso, então eu sou isso. Não. Eu pareço isso e eu sou isso. Não, você parece, mas você não é. É igual aquele produto Denorex, que teve uma época, na década de 80, né? Então tem gente que parece, mas não é. É um Geazi. Tem cajado de pastor, roupa de pastor, paletó de pastor, gravata de pastor. Mas quando ele chegou na mulher, que ele perguntou: vai bem contigo, mulher? Tudo bem. E com teu filho? Tudo bem. E com teu marido? Tudo bem. Não aconteceu nada? Nada, não aconteceu nada. Porque ele tinha vara de pastor, óleo de pastor, bíblia de pastor, roupa de profeta, mas não era profeta, não era pastor. Mas quando o profeta chegou, que perguntou: vai bem contigo? Isso vai não. Porque ela não contou os problemas dela para quem parecia que era, mas não era. Ela não contou o problema dela para quem tinha arma de profeta, mas não era profeta. Então nós vivemos o problema da integridade do ser esse, que as pessoas querem ser sem ser, apenas porque tem ou porque parece ter, né? Antigamente, quando uma pessoa queria ser enfermeiro, queria ser médico, queria ser freira, queria ser padre, queria ser engenheiro, queria ser advogado, queria ser um juiz. Tu quer ser o quê, menino, quando tu crescer? Eu quero ser policial, eu quero ser juiz, quero ser advogado, quero ser médico, né? Por isso tivemos uma geração no Brasil de tantos ícones, né? Juristas, médicos, professores, né? Grandes escritores como Raquel de Queiroz e outros por aí, né? Olavo Bilac, né? Mas com a industrialização, com a revolução industrial, as pessoas esqueceram de ser e passaram a querer ter. Aí passou a querer patrimônio, riqueza, né? E aí as pessoas passaram a julgar a pessoa pelo que ela tem. É o CPF, é a renda, é o dinheiro, é o anel, é o que tem. Essa é a geração que surgiu com a revolução industrial. E depois nós temos a geração do parecer, que está em Apocalipse. Está em Apocalipse 3:1, que é a nossa geração. Eu conheço as tuas obras. Tu tens fama de que vive, mas tu estás morto.
tivemos a geração, pastor Zezinho, do ser, do ter e agora do parecer. A pessoa aparece com o carro importado do ano e a pessoa pensa que ele é rico. Ele está devendo até Jesus voltar. Se ele perder a igreja, o carro é tomado, que ele não tem carro, não é só aparência. A pessoa está com um paletó, né, todo bonitão, que nem eu estou com isso aqui, né? Aí assim, o pastor Alex é rico. Não, mas eu estou parecendo que sou rico. Mas o paletó que me deu foi o presidente da correção. Esse sapato foi os irmãos do Aquiraz que me deram, né? Então, nós estamos vendo a época do parecer. As pessoas, para poder vender a imagem de que é a integridade do ser, ele passa a querer ter ou então parecer. Mas o Senhor não quer apenas que a gente pareça ou que a gente tenha. Ele quer que a gente seja íntegro na presença dele. E foi isso que o Satanás, pastor presidente, foi isso que o Satanás quis dizer para Deus. Não, o Jó, você está dizendo aí que ele é justo, reto, temente a Deus, porque ele tem camelo, ele tem vaca, ele tem bode, ele tem mulher, ele tem filho, ele tem jumento, ele tem ouro, ele tem prata, ele tem tudo isso aí, ele tem saúde, mas tira para ver se ele não se acaba. Mas Deus disse, eu o conheço, eu sei quem é ele, pode tirar tudo, que ele vai permanecer íntegro da mesma forma. Porque Jó não tinha a sua vida baseada no que tinha, mas no que ele era, que era a sua fé firmada em Deus. Quanto tem a sua fé firmada aqui em Deus? Quando eu cheguei em Aquiraz, lá me batizaram, vamos batizar o pastor, roubaram tudo da minha casa. Levaram meu TV, meu celular, levaram meu relógio, levaram as minhas coisas lá no Aquiraz, como pastor. Eu estou 10 anos lá, assim que eu cheguei. Aí o irmão chegou, viu o alegre, disse, pastor, você não está triste não? Eu digo, eu triste, por quê? Pastor, levaram tudo, seu notebook, eu digo, meu irmão, vai vir tudo de novo. Aguarde aí. Aí veio televisão nova, notebook novo, tudo novo. Porque o diabo pensa que tirando alguma das coisas que nós temos, nós vamos perecer ou se acabar. Mas é um grande engano dele, porque a nossa fé está firmada em Deus. Nós somos o que somos, porque confiamos no Deus Todo-Poderoso e não nas riquezas deste mundo. Quem pode glorificar o nome do Senhor, diga amém. Então, irmãos, temos que ter cuidado para não sermos a geração do ter ou a geração do parecer, mas a geração do ser. É o desafio da integridade, pastor Antônio José. Quando Jó estava sendo provado na sua integridade do ter e do parecer, veio aqui 4 indivíduos para poder testar ele, não é assim? Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. O Elifaz, ele veio com o argumento da experiência e da tradição. Era aquele crente de 1914, ele fundou a Assembleia de Deus, já que Elifaz deve ser um dos fundadores da Assembleia de Deus, né? Ele disse assim, eu sou experiente, né? Eu sou o mais antigo aqui. Elifaz era o mais antigo, era aquele obreiro que disse, olha, eu sou o pai de tudo aqui, viu? Eu cheguei aqui, eu sou o decano, né? Então, Elifaz, com a sua tradição e a sua experiência, disse que Jó estava assim doente, porque ele estava em pecado. E ele estava recebendo a justa retribuição de Deus, que era aquela enfermidade. O Bildade, o argumento dele foi de legalista, ele era um legalista. Ele foi para o estatuto, vamos ver aqui no estatuto, o que é que diz? Vamos resolver o problema no estatuto? O Zofar queria resolver o problema com a tradição e a experiência. O Bildade queria resolver com a legalidade, com a lei, com o estatuto. Olha, Jó, é o seguinte, você está assim, né? Porque, segundo o estatuto, você transgrediu o artigo tal, o parágrafo tal. Você é um transgressor da lei, por isso você está sofrendo. Ele era um legalista. Diga assim, Bildade era um legalista. Diga, Elifaz era um experiente. Você enfrenta esse povo na igreja lá que você trabalha? O povo que diz assim, eu tenho experiência, pastor. Ou então que diz assim, isso aí está errado, pastor, não está no estatuto não, não está na lei não. Também Jó enfrentou o Zofar. Zofar
ele fazia parte do Ministério Público. Ele era um acusador. Ele é quem enquadrava o povo. Era o MP, Ministério Público, era o denunciante. Ele era especialista em acusar, Zofar, viu? Ele acusou Jó. Tu está sofrendo assim? Isso é pouco, rapaz. Segundo as leis de Deus, está pouco ainda, vai vir mais pena para ti ainda, está pouco. Ainda tem mais sofrimento. E o Eliú, que era o novato, o principiante, o estagiário, que estava começando agora no meio dos obreiros, dos crentes, né? Ele era o relativista, ele relativizava tudo, era um filósofo. Ele dizia, isso assim mas não é. Isso aqui, não sei o que, eu discordo de Elifaz, eu discordo de Eliú, eu discordo de Bildade. Então Jó teve que enfrentar o obreiro experiente na igreja dele, teve que enfrentar o legalista, teve que enfrentar o relativista e teve que enfrentar, né, o acusador. Tudo na frente dele. Já pensou, pastor presidente? E como se não bastasse, ele teve que enfrentar a mulher dele também. A mulher dele era extremista. Fazia parte do Talibã. Era aquele tipo de gente que quando não vai para o polo, vai para o outro. Não busca a justiça, né? Que a justiça é o meio. Ela abriu a boca e disse, não, rapaz, isso é bem facinho de resolver. É só amaldiçoar esse teu Deus e morrer, acaba tudo. Então, Elifaz quis resolver o problema de Jó com a experiência e a tradição, Bildade quis resolver com a legalidade, Zofar com a acusação severa, e a mulher dele com o radicalismo. E nós, pastores, temos que ter muito cuidado, pastor Raposo, com o legalismo, com os argumentos de experiência e tradição. Não estou dizendo que isso é errado. Tudo isso aqui está correto, ele estava corretíssimo, né? Agora depende de cada caso concreto, de cada caso, porque cada caso é um caso. Um dia o irmão perguntou, pastor Alex, o senhor é um pastor democrata, autocrático, ditador, tirano, oligocárquico, democrático? Eu digo, irmão, eu sou tudo. Tem hora que eu tenho que ser ditador e acabou-se. Eu resolvo com Deus. Tem hora que eu tenho que ser tirano, ministro de Deus para cumprir com a justiça. Tem hora que eu tenho que ser democrático, tem hora que eu tenho que ser autocrático. Tem hora que quem vai reger não é eu, é o Espírito Santo. Ele é quem vai dizer. Separe a esse, tira aquele, discipline esse, exclua esse, manda esse plantar batata, manda esse, entrega isso aqui a Satanás. É o Espírito Santo quem vai dizer. Porque a obra de Deus não é forma, quem dirige é o governo do Espírito Santo. O modelo nem é teocrático, nem é pneumocrático. O governo da igreja é pneumocrático, é espiritual. O Espírito Santo é quem sopra, quem diz, é quem bota crente ruim para morrer de trás da porta, quem Ananias e Safira, né? É quem faz as obras, é quem ressuscita, é quem opera os milagres na nossa vida. Então esses homens aqui estavam certos, a experiência, o legalismo, a acusação, o radicalismo, mas quem resolve o problema de quem serve a Deus não é os filósofos, não é os advogados, não é o Ministério Público, não é a justiça, não é os extremistas, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai resolver. É Ele quem vai resolver. Um dia eu estava numa assembleia aqui, eu estou olhando aqui o horário, que eu não posso passar. Eu estava numa assembleia aqui no Brasil, e um pastor nosso agiu de uma maneira assim meio radical, e um obreiro pede disse assim, pastor, você viu aí que o pastor se perdeu? Eu digo, não se perdeu não, irmão. É porque ele tinha que fazer isso aí. Ele tinha que fazer isso aí. Por quê? Porque Jesus também, quando ele precisou, ele usou o chiqueirador e expulsou os cambistas do templo, né? E disse, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus pegou o chiqueirador e começou a açoitar os cambistas, batendo nele, expulsando, virando as mesas. E a coisa linda que eu disse que as crianças davam glória a Deus, diziam, Hosana, Hosana, glória a Jesus, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, coisa boa, as crianças glorificando, por causa do dia manter dentro da igreja.
Então alguém podia chamar que Jesus era um desordeiro, que Jesus era uma pessoa agressiva, radical. Não, mas é porque o Espírito Santo na Bíblia diz que o zelo da tua casa me consome, né? Então Jesus teve que agir daquela forma. Então Jó teve que enfrentar o experiente, o legalista, o acusador, o relativista e também a radical, que era a própria mulher dele. E quais foram as qualidades dele, que ele se manteve íntegro? Ele foi um homem paciente. Diga assim: Jó foi um homem paciente. Vamos lá, me ajudar a pregar? Diga assim: Jó foi um homem paciente. Por quê? Porque ele ouviu a todos, pastor Zé Carlos. Jó ouviu a todos, pastor. Ouviu a mulher dele. Ele só não ouviu o diabo, porque o diabo parece que não veio conversar com ele. Foi com Jeová que ele foi conversar. Vai por trás, né? Mas ele ouviu todos esses homens aqui, ó. Pacientemente ele ouviu eles. Ouviu todos eles. Ele foi tão paciente, pastor Tom Zé, que ele passou 7 dias sem ouvir ninguém. 7 dias, pastor Raposo. Os 4 homens só perto dele, assentando para a cara dele. E ele, e os homens calados, ele também. 7 dias em silêncio. E não sei quantos dias, com as matracas deles abertas também. É muita paciência. Jó também, ele era atento, porque ele comentou as respostas dos seus supostos amigos, né? Ele respeitou eles, não desmoralizou. Ele teve humildade, porque dependeu de Deus. Ele foi acessível, recebeu as visitas, irmãos. Ele recebeu o quê? Irmão, você com câncer, da cabeça ao dedo do pé, fedendo a pus, você recebia visita, irmão? Tem gente que não recebe, né? Rapaz, mãe, de voltar aí, porque eu estou aqui fedendo a pus, minha doença é muito feia. Tem pastor que quando a doença ele nem comunica, não comunique não para a igreja, que eu posso perder a igreja. Esconda aí, irmão. Não diga não, que eu estou aqui com tumor, que eu estou com, né? Mas não, Jó recebeu todas as visitas, recebeu a todos, aí. Era íntegro, né? Ele também colocou-se no lugar dos outros, ele orava pelos seus filhos. Ele tinha equilíbrio, ele não ouvia os conselhos dos extremistas, nem dos filósofos, nem dos acusadores, nem dos legalistas, né? Ele disse: olha, é o seguinte, eu estou ouvindo todos vocês aqui, minha mulher, eu escutei ela, eu escutei vocês, Eliú, Bildade, Zofar, Bildade, eu ouvi todos vocês, mas é o seguinte, o meu Redentor, ele está vivo, e ele está nas alturas, ele é o meu advogado, e eu creio que ele vai se levantar sobre a terra, e que eu ainda neste corpo vou vê-lo, e que ele vai me defender de qualquer acusação. Louvado seja Deus. Quando estão esperando o Senhor que dá a resposta para a sua vida? Ele fez a coisa certa, ele confiou em Deus. E aí Tiago 5:11 diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Os que fizeram o quê? Sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha aí. Profeta Isaías, para encerrar, eu tenho que encerrar 10:10, aqui. Isaías 33:1. Não estou pregando, é apenas uma reflexão para o devocional do nosso tema. Isaías 33:1. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedeste perfidamente é desleal e infiel. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedeste perfidamente, leia-se, que procedeste desleal e infiel, contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Isaías 33:1. Ou seja, o Senhor é quem é o juiz da terra, o Senhor é quem é o nosso advogado, o Senhor é quem é o nosso intercessor, o Senhor é quem é o nosso ajudador, o Senhor é quem está vivo nas alturas, e todos nós, servos de Deus, ministros do Senhor, podemos em algum momento passar por um processo de censura promovido por Satanás,
E poderão surgir pessoas para querer justificar o nosso sofrimento, nossa luta. Mas nós não podemos baixar a guarda, e nem a cabeça, e nem desistir, amados. Levante a sua cabeça, porque está escrito que bem-aventurados sois vós, quando fordes injuriado, perseguido, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se alegre, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor vai cessar a voz do fariseu, o Senhor vai te libertar da opressão, o Senhor vai limpar o seu nome das pessoas que estão te acusando, o Senhor vai te livrar desta angústia, desta enfermidade. Se mantenha fiel ao Senhor, e Ele vai te dar resposta de paz aqui nesta terra. Você crê que Ele faz isso? Então fica em pé agora na presença do Senhor, e nós vamos orar nesta hora, pedindo para o Senhor guardar nossas vidas das acusações de Satanás, das censuras de Satanás. E o que ele tentou fazer com Jó, e tentar fazer conosco, ele não vai conseguir, porque o Senhor vai estar conosco para nos dar esta vitória. Eterno Deus, poderoso Pai, neste momento, meu Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque há tanto tempo estamos servindo ao Senhor, mas não estamos servindo porque temos alguma coisa, ou porque parecemos que temos para ser alguma coisa, porque o que nós somos, é porque o Senhor está dentro de nós. O Espírito Santo nos chamou, o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós confiamos no poder do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes, e quando pensamos que estamos fracos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta hora contempla as nossas vidas, meu Pai. Se tem alguém nesta manhã sofrendo acusação, se tem algum ministro aqui sofrendo censura, meu Pai, se o inimigo está tentando algum ministro a destruir a sua vida, a destruir a sua família, a destruir os seus filhos, a destruir as suas posses, a sua saúde, ó meu Senhor, nesta hora, vem fortalecer a vida espiritual de cada um de nós, meu Pai. Aramar fasterion da restes, Aramai chomai fasterion da restes. Segura as nossas mãos agora, Papai do céu. Ilumina agora nossas veredas, meu Senhor amado. Abre os nossos olhos espirituais. Nos reveste, assim como tu revestiste o patriarca Jó, para que ele não dê ouvido aos acusadores, para que não venhamos dar ouvido, Senhor, àqueles que querem justificar a nossa luta, o nosso sofrimento com as coisas desta vida. Não, nós dependemos do Senhor na nossa vida, meu Pai celestial. Olha agora para aqueles que nos acusam, para a nossa angústia, para os nossos dilemas, para as nossas posses, para o que está faltando, oh Senhor, porque para Jó, ele disse para Deus que Deus tirasse tudo, que ele ia blasfemar, que ele ia desistir. Para Jesus ele fez o contrário. Para Jó, ele sugeriu que Deus tirasse tudo, para que ele perdesse sua integridade. Mas para Jesus ele sugeriu que Jesus recebesse tudo, porque Jesus não tinha nada. Jesus, ao contrário de Jó, não tinha nada, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada, meu Senhor, era apenas um andarilho, era um jovem pobre pregador, e ele viu que Jesus não tinha nada, e ele disse: tudo isto te darei, Mateus 4:9, se tu prostrado me adorares. Mas Jesus repreendeu-se: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele servirás. Ele tentou a Jó porque Jó tinha tudo e ele não cedeu. E ele tentou a Jesus porque não tinha nada, mas Jesus também não cedeu nada, permaneceu na sua integridade. E agora Satanás quer tentar nós nessa geração para parecermos que temos, mas não aceitamos essas ofertas do diabo, porque a nossa herança está em Deus. Não retire de nós o teu Espírito Santo, nem a tua unção, e nem a tua graça, e nem o teu poder nesta manhã. Senhor, nos reveste da unção do Espírito Santo, porque o diabo não respeita o diploma na parede, o demônio não respeita o anel no dedo, o demônio não respeita nossas posses, mas ele teme a presença do sangue de Jesus, do nome do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas.
Receba agora a unção para a sua vida. Ei, Deus está enxugando agora as tuas lágrimas, pastor. Receba agora esta vitória para a tua vida. Esta coisa que você está passando, esta luta que você está enfrentando, estas coisas que foi tirada da tua vida, não é para você perder a batalha, é para provar que Deus é o teu galardão e Ele é a tua recompensa. Aramá, fassuri, clamastés. Oh, aleluia. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós não temos nada. Não somos nada sem a Tua mão poderosa, sem a Tua ajuda. Tu és a videira verdadeira e nós somos ramos. Portanto, muito obrigado por tudo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que agradece de